A paz de Cristo, querido irmão, irmã, amigo e amiga, estamos aqui para dar continuidade aos estudos bíblicos da Igreja Presbiteriana de Irajá, que nós sempre, ao longo da semana, nós passamos para vocês. O estudo de hoje, nós vamos falar sobre santidade, e é um tema que eu gosto muito e acredito que você também gosta e tem dúvidas sobre esse assunto. Santidade. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada e verificamos a terminologia bíblica dessa palavra santidade ou santificação, que veja bem, santidade ou santificação não é algo que acontece de repente, mas é algo que é gradual. O crente, aquele homem que ama a Deus, que conhece a Deus, que conhece a Cristo Jesus como Filho de Deus, na sequência da sua vida, ele vai cada vez mais, vamos colocar desta forma, crescendo em termos espirituais, crescendo em termos de maturidade espirituais e cada vez mais se assemelhando a Cristo, buscando se assemelhar a Cristo Jesus, não é? Buscando santidade, buscando comunhão, buscando intimidade com o Senhor Jesus. Na terminologia bíblica, no Velho Testamento, nós temos a palavra kadosh. Kadosh significa ser santo. E antes de mais nada, nós estaremos nos pautando nesse estudo, tanto no livro de Teologia Sistemática Reformada do reverendo Adi Salum, professor Adi Salum, como também estaremos nos pautando no livro de Teologia Sistemática do teólogo Luiz Berkoff. Esses dois livros vão dar pauta, vão dar base para o estudo de hoje sobre santidade. Então, a palavra kadosh, na terminologia bíblica, Velho Testamento, a palavra kadosh significa simplesmente ser santo, ser santo. Então, essa concepção de santidade no Velho Testamento, ou de santificação no Velho Testamento, nós vamos observar que ela traça uma distância transcendental entre aquilo que é imperfeito, impuro e relativo, com aquilo que é majestoso, que é puro e que é perfeito, que é excelso, que é magnânimo, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor nosso Deus. Então você vê a distância aí entre aquilo que é imperfeito e impuro, que é o homem, após a entrada do pecado na história da humanidade, porque quando Deus criou o homem, viu Deus que era bom, era bom a sua criação, mas depois que entrou na história da humanidade, o pecado, este mesmo homem ficou corrompido, né? Ficou imperfeito, ficou impuro. Então a gente verifica uma distância transcendental entre Deus, que é perfeito, puro, excelso, magnânimo, e entre o homem, criação de Deus, porém que entrou o pecado na história da humanidade, como o homem que é imperfeito, que é impuro, que é totalmente relativo. Há uma distância transcendental. Bom, se no Velho Testamento nós encontramos a palavra kadosh, que significa ser santo, orientando esse homem a ser santo, e santo significa ser separado das imperfeições, separado da impureza e buscando aquele que é puro, buscando aquele que é santo, buscando aquele que o criou, que é o Senhor nosso Deus. No Novo Testamento nós temos uma outra terminologia bíblica. No Novo Testamento nós temos a língua grega, que foi escrito no Novo Testamento, nós temos a palavra ágios. A palavra ágios também significa santo e também tem a mesma ideia de separação, de devoção ao serviço de Deus, ao serviço ao Senhor, né? Nós observamos então que os cristãos verdadeiros são aqueles que são separados pelo Evangelho de Deus. Você vê isso em Romanos, capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler aqui para você na Bíblia Sagrada. Romanos 1, versículo 1, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas na Sagrada Escritura. Então Paulo fala que ele foi separado para o Evangelho de Deus. Então a expressão ágios, do Novo Testamento, da língua grega, que significa separado. Paulo diz claramente: eu fui separado para o Evangelho de Deus. O que é o Evangelho de Deus? O Evangelho de Deus é a anunciação do nome de Cristo Jesus. O Evangelho são as boas novas de salvação, as boas novas que Deus enviou à terra, o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, justamente para buscar e resgatar a ovelha perdida, o homem pecador, que
que nasce já em estado de pecado desde que Adão e Eva, seus primeiros pais, desobedeceram a Deus, e aí foi o pecado original. Cristo vem à terra para resgatar esta ovelha perdida, que somos nós, pecadores. E Paulo coloca claramente, olha, ágios, eu fui separado para o evangelho de Deus. Então Paulo sabe que Deus o chamou, o separou para que ele não somente pregasse e anunciasse o evangelho, mas que principalmente ele vivesse, porque nós falamos muito em anunciar o evangelho. Nós falamos muito falamos muito em Deus, falamos muito em Jesus, usamos muitas expressões da Bíblia Sagrada, como aleluia, louvado seja Deus, e por aí afora, usamos os jargões evangélicos. Não é verdade, querido irmão, querida irmã, amigo e amiga? Mas, muito mais do que usar os jargões evangélicos, nós temos que viver este evangelho. E Paulo fala, eu fui separado para o evangelho. Quando ele fala que foi separado para isso, ele diz, para anunciar este evangelho, mas acima de tudo, as pessoas olharem para mim e verem que eu vivo este evangelho de Jesus. Nós temos que viver o evangelho de Jesus. As pessoas têm de olhar para nós e ver em nós homens santos, mulheres santas, no sentido que essa palavra santo é no Velho Testamento kadosh, e no Novo Testamento, ágios, no Velho Testamento, no hebraico, no Novo Testamento, no grego, a palavra kadosh e ágios significa santo. Santo significa alguém que foi separado. Separado por quem? Separado pelo Senhor nosso Deus. Então, os cristãos verdadeiros são separados para o Evangelho de Deus e são alvos de admoestação. Aí você vai ver lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 14 e 15, quando a Bíblia Sagrada fala assim, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Já começa a responder, nenhuma. Não há sociedade, não há parceria entre a justiça de Deus e a perversidade. Não há. Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Nenhuma. Porque aquele que é de Deus, em si, ele manifesta a luz do Senhor. E aquele que não conhece a Cristo e vai manifestar ou refletir as trevas que vive este mundo, que vive em pecado. Não pode haver comunhão entre luz e as trevas, até porque a luz de Deus, quando encontra as trevas, a escuridão do inimigo, a luz do Senhor clareia tudo. Que mais? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Não há harmonia entre Jesus, Cristo e o maligno. Porque o maligno veio para este mundo para roubar, matar e destruir. E Jesus veio a este mundo justamente para nos salvar e veio neste mundo para desfazer as obras do maligno. Nós somos da luz, nós somos povo de Deus. Então não pode haver entre nós nenhuma harmonia entre o maligno ou harmonia entre nós e as trevas, harmonia entre nós e a iniquidade. Não pode haver. Na verdade, é como o apóstolo Paulo fala na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 21. Se alguém a si mesmo se purificar dos seus erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. E eu gosto desse versículo e gosto de entendê-lo, lê-lo e entendê-lo. Ele fala aqui, se alguém a si mesmo se purificar, como é que nós nos purificamos? No Senhor, buscando no Senhor, porque fomos separados pelo Senhor, e nós buscamos nele essa santificação. Nós seremos então utensílio. Mas utensílio para quê? Para a honra e glória do nome do Senhor Deus. Eu e você fomos separados por Deus para sermos utensílios usados por Deus para a honra e glória do nome do Senhor Deus. Nós somos santificados por Deus. Deus é o nosso possuidor e por Ele nós somos santificados. E temos que ser úteis a Ele que nos consagrou, que nos purificou, que nos separou deste mundo. Vivemos no mundo, mas estamos separados deste mundo. Não é verdade? Porque pertencemos a Deus, nosso Senhor é o Senhor nosso Deus. Fomos santificados por eles e devemos ser úteis a eles, a Ele que é o nosso possuidor. Estando então nós nele, preparado para exercer toda boa obra. Na verdade, o nosso Deus ele é chamado do Deus Ágios. Por que isso? Porque Ágios significa santo. E todo aquele que responde ao chamado de Deus, que foi chamado por Deus em Cristo Jesus, de igual modo tem que ser ágios também. Então, se Deus tocou o seu coração, você que é homem, mulher, jovem, adolescente, você que foi chamado por Deus, né?
Se você foi chamado por um Deus que é um Deus ágios, que é um Deus santo, você foi chamado por esse Deus para ser também uma pessoa santa. Santa no sentido que você sabe, tem noção, consciência que você foi separado, separada por Deus para aqui anunciar este evangelho e viver este evangelho. E tudo aquilo que contraria este Deus tem que ser motivo de reflexão da nossa parte, em oração ao Senhor nosso Deus, pedindo, nos arrependendo dos nossos erros e cada vez mais buscando a face desse Deus maravilhoso. Paulo fala para nós no 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7. Deus não nos chamou para impureza, Deus nos chamou, sim, para santificação. Esse ponto agora aqui, que eu queria colocar para você, é que o crente, ele é participante de sua santificação. É interessante colocar isso para você, porque no que tange à salvação, o cristão, o homem, ele não é participante em relação à sua salvação. Deus salva o homem. Deus converte o coração do homem. Deus toca o coração do homem pela ação do Espírito Santo e converte, transforma, realiza a chamada metanoia, mudança de atitude, de pensamento no coração, na mente do homem. Então, o estudioso atento da palavra do Senhor nosso Deus constata que diante da obra da soteriologia ou da obra soterológica, que é a obra da salvação do homem, o homem ele é passivo, ele é incapaz de a si mesmo se salvar. E aí eu posso ler para você aqui o texto deste livro que nós estamos estudando, que é o texto que fala assim: o crente não se elege, ele é eleito. Ele não se elege porque ele é eleito por Deus. Ninguém se salva, antes todos que creem são salvos. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e a fé ela é colocada no homem através do Espírito Santo, através do Senhor. Ninguém se regenera, nem se justifica, ninguém dá o primeiro passo na caminhada da salvação. Então o homem não dá o primeiro passo na caminhada da salvação. Como eu disse agora há pouco, Deus envia à terra o seu Filho Jesus Cristo, para Cristo vindo à terra, atrair para ele toda a ovelha perdida, todo o pecador. Tanto é verdade isso que João, Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, nós temos a seguinte máxima, essa seguinte pérola da palavra de Deus, dita pela boca do Senhor Jesus: não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Jesus claramente nos informa aqui em João, capítulo 15, verso 16, que não foram os homens, os discípulos dele, os futuros apóstolos, que o escolheram, mas ele diz: não foste vós que escolheste a mim. Pelo contrário, eu, Jesus, escolhi a vós outros. Também nós temos 1 João, capítulo 4, verso 19, que fala assim: nós amamos porque ele, Deus, nos amou primeiro. Então, a verdade é que se nós temos a capacidade de amar, é porque Deus, em primeiro lugar, nos amou. E Deus comunicou esse atributo que pertence a ele, que é o amar, que é o amor, para os nossos corações. Você também tem em Filipenses capítulo 2, verso 3, a epístola de Paulo, apóstolo ao povo de Filipos, povo crente de Filipos, capítulo 2, verso 13. Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, todos esses versículos aqui que eu estou falando, era para somar, é para corroborar na ideia de que na salvação o crente não tem participação alguma, ele é passivo. Deus que salva o homem, não é o homem que se salva a si mesmo, mas é Deus que salva o homem. O homem não tem condição de olhar para Deus, porque o homem está debaixo de uma grande nuvem de pecado que faz com que ele não tenha capacidade nenhuma de olhar para Deus, de olhar para o Salvador. Por isso, a necessidade do envio de Cristo, Filho unigênito de Deus, para vir à terra e atrair a todos nós, a ele Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo, que quando Cristo ressuscitou, ele disse: olha, eu tenho que ir para os céus para enviar o Consolador. E ele vai aos céus e ele envia o Consolador que está na igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja, então, é uma organização não somente humana, mas principalmente uma organização espiritual. Então, na obra da salvação, o homem não tem participação.
Mas dentro do estudo que nós estamos fazendo aqui, que é sobre santidade, que é sobre santificação, ao contrário da obra da salvação, ao contrário da salvação que é o homem, que é Deus que salva e não o homem que se salva, na obra da santificação, contudo, Deus requer e se agrada da participação ativa do crente. Então, esse ponto é bom de nós entendermos. Deus se agrada de você, irmão, você, irmã, que está me ouvindo nesse estudo agora, de você entender que o Senhor Deus, teu Criador e Salvador, Ele se agrada da tua participação ativa no processo da santificação. Porque é um processo, ele é gradual. E isso vai terminar, esse processo da santificação, quando nós formos para Deus no reino dos céus. Então, Deus se agrada de nossa participação no processo da santificação, nossa participação ativa, ativa do crente. O Espírito Santo ele é o agente da nossa santificação, ao mesmo tempo que nós nos vemos, então, pela ação do Espírito Santo, envolvido nessa gloriosa e grandiosa obra da santificação. Então, podemos observar alguns versículos que traçam essa ideia que nós temos uma participação no processo da santificação. Nós temos, por exemplo, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9. Pedro diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe, firme na fé. Então aqui nós temos coisas tremendas para poder entender. Vamos separar. Ele fala, Paulo, sede sóbrio e vigilante. Então Paulo está colocando para nós, crentes, uma função, porque ele fala para os crentes, aqui nesse texto, né? Ele fala para os crentes, perdão, tá? Pedro fala para os crentes, 1 Pedro 5, verso 8 e 9. Pedro fala para os crentes, sede sóbrio e vigilante. Ser sóbrio é você estar totalmente no controle das suas funções motoras, sua função cerebral, né? Porque o homem que não está sóbrio, que bebeu bebida alcoólica, ele perde esse controle do seu corpo e da sua mente. Mas quando Pedro fala, sede sóbrio, ele está colocando justamente isso. Você tem que estar no controle da sua função motora e da sua função cerebral, sede sóbrio e vigilante. Como é que é a pessoa vigilante? A pessoa vigilante é aquela pessoa que está atenta ao que vem da direita, ao que vem da esquerda, ao que vem da frente e ao que vem por detrás, ao que vem pelo alto, ao que vem por debaixo. Então essa pessoa está vigilante. E Pedro fala isso. Seja sóbrio, esteja na sua função plena, esteja no controle da sua função motora e cerebral e também seja vigilante, esteja atento às coisas que acontecem. Por que, Pedro? Porque o vosso adversário, que é o diabo, ele anda de redor. E ele é como um leão que ruge, e ruge procurando alguém para devorar. Porque o leão, quando ruge, é que ele já está procurando, caçando alguém para poder se alimentar. Ele ruge, então, e esse rugido é uma prova que ele vai atacar, que ele está planejando, que ele está usando sua estratégia de ataque e vai atacar. Em determinado momento, esse leão que ruge vai atacar. Pedro nos ensina, resistir-lhe firmes na fé do Senhor nosso Deus. Então aqui você já vê então, a participação do crente nesse processo da santificação, sendo sóbrio, sendo vigilante, resistindo através da fé em Deus, da fé em Cristo Jesus. Aí sim, agora sim o apóstolo Paulo insiste que os crentes recorram diligentemente aos meios que o Espírito Santo nos proporciona, ou graciosamente nos proporciona para o crescimento da nossa vida cristã. Então, o que nós temos então em Romanos 8,13, a seguinte expressão de Paulo aos crentes de Roma: pois se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Quem vive segundo a carne, Paulo coloca, está caminhando para a morte. Mas se você vive pelo Espírito Santo, mortificardes os feitos do corpo, e certamente vivereis. Ora, se eu vivo pelo Espírito Santo, e é claro que dentro do meu corpo humano tentações virão sobre mim, mas eu vou mortificar essas tentações, porque o Espírito Santo de Deus está em mim e ele fala mais alto que minha própria carne. Então, no Espírito Santo, pela graciosidade do Espírito Santo que age dentro de mim, é que eu vou mortificar minha carne para que eu não caia em tentação, para que eu não caia em pecado. Então, você vai ver mais uma vez que nesse processo da santificação, eu participo, o homem, a mulher, o cristão, ele participa. Ele, pela ação do Espírito Santo,
ele participa desse processo da santificação no seu desejo da mortificação da sua carne através da ação do Espírito Santo na nossa mente, no nosso coração, sobre a nossa vida. Então, no processo da santificação, você cristão, você tem plena participação. Não coloque apenas para Deus, não culpe o diabo, não culpe Satanás, não culpe a ordem do impuro, ou simplesmente diga que Deus não está te ajudando. Mas nesse processo da santificação, nós temos parte sim. Lembro aqui aquele texto lá de Gênesis, quando o jovem José, que tinha um coração voltado para Deus e que estava colocado como escravo na casa do comandante Potifar, comandante da guarda egípcia, e ali a mulher de Potifar, que era uma mulher mais jovem do que Potifar, naturalmente mais jovem, porque os homens daquela época de poder e autoridade se casavam com mulheres muito, muito belas e muito jovens. Então se entende que Potifar tinha uma mulher jovem e bela em casa, e ela se agrada de José, né, o hebreu se agrada de José, porque José era um jovem de grande beleza. Só que José era um jovem que o coração estava com Deus, com o Senhor Deus. Tinha um espírito excelente, José tinha um coração voltado para Deus. E quando ela se vê em casa sozinha, sem o seu marido e sem os seus empregados dentro de casa, ela aproveita para tentar seduzir José para ter para com ela relações sexuais. José, então, ele se esquiva dela e ele fala: como poderia eu cometer tamanho pecado contra meu Deus? Dando um exemplo para você, eu posso dizer o seguinte: a criança ela é passiva na sua geração, né? Na sua gestação, na sua geração e no seu nascimento. Mas uma vez que essa criança nasce, depois que ela vem à luz, né? Depois que ela vem a nascer, a partir daí essa criança não é mais passiva, porque a partir do seu nascimento, a mãe dá luz a essa criança então ela passa a colaborar com os pais dela para a sua própria sobrevivência e para o seu próprio desenvolvimento. Então, acredito que deu para entender. Da mesma forma, no ato divino da regeneração espiritual, pela conversão, pela ação do Espírito Santo no coração do homem, com o homem crendo pela fé em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, ocorrendo nesse homem a conversão, ocorrendo a metanoia no coração desse homem, esse homem sendo transformado agora em homem de Deus, porque recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador. No momento do ato divino da regeneração espiritual no coração deste homem, na metanoia, na conversão, pela ação do Espírito Santo, o homem não toma parte. Deus, através do Espírito Santo, transforma a mente e coração deste homem para Jesus, para a salvação. Então o homem não toma parte. Lembrando a criança que é passiva na gestação, no nascimento, mas no momento que essa criança nasce, e aí nós voltamos agora ao momento que este homem nasce pela ação do Espírito Santo na sua vida, né? Depois do nascer do Espírito Santo, esse homem já pode, depois que esse homem nasce do Espírito Santo, e já é um crente agora, convertido verdadeiramente ao Senhor Jesus, ele já pode. E ele deve cooperar na obra da sua própria santificação. A exemplo da criança que a mãe dá luz, da criança que nasce, e aí a partir daí ela passa a colaborar na sua própria sobrevivência e desenvolvimento, o homem que vem a nascer pela ação do Espírito Santo no seu coração, depois da sua conversão, né, verdadeira, ele já pode e deve cooperar na obra da sua própria santificação. Então, que o cristão ele tem que lutar permanentemente pela sua santificação crescente, porque sabemos claramente que a santificação plena, total, ela só será alcançada no porvir, ou seja, quando nós passarmos desta vida terrena para o reino dos céus. Antes disso, nós não teremos aqui nesta terra a santificação plena, total, mas ela, enquanto estivermos nesta terra, enquanto estivermos vivos, devemos lutar, nos esforçar para caminhar, progredir, tendo uma santificação progressiva, crescente. Quanto a não termos nesta terra uma santificação plena, total, e ela só ser alcançada no reino dos céus,
1 João, capítulo 1, verso 8, nos mostra isso. Diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Ora, João está colocando, se o homem diz que ele não tem pecado nenhum nesta terra, é porque ele já alcançou a santificação plena, não é isso? Mas nesta terra nós nascemos em estado de pecado. Somos pecadores arrependidos, porque aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, por um ato de Deus sobre nossas vidas, convertendo nossos corações, não é? Mas mesmo assim, continuamos na condição de, ainda que arrependidos, pecadores arrependidos, porque ainda estamos na condição de carne e sangue, não é? E há uma luta constante entre nós, em nós, do espírito pela carne. Por isso que João coloca, se o homem disser que não tem pecado nenhum, ele está se enganando, ele está mentindo. E a verdade não está em nós, não está em nós. Por quê? Porque nesta terra nós não conseguimos alcançar essa santificação plena, porque sempre teríamos problemas com as tentações, com os pecados. Mas é obrigação nossa a busca, a luta permanente por esta santificação crescente. Bom, existe característica da santificação e também existem meios para se alcançar esta santificação e para a santificação cada vez mais ir crescendo em nós, através do exercício da fé, através do estudo da palavra de Deus, através da oração a Deus, através da associação com outros crentes. Exercício da fé é você crer, você acreditar que o Senhor Deus pode fazer acontecer. É você ter fé em Deus, não permitir o esmorecimento da sua fé. Cada vez mais você lê a palavra de Deus e vê que de fato o seu Deus pode todas as coisas. É acreditar nisso, piamente acreditar nisso. É ter fé em Deus, não pode deixar esmorecer essa fé que Deus colocou em vosso coração. O estudo da palavra. A palavra de Deus é muito importante para nós porque ela nos alimenta e nos edifica. E quanto mais eu me alimento, me edifico na palavra do Senhor Deus, mais eu me aproximo dele, mais eu entendo a sua vontade sobre a minha vida e sobre esta terra. A oração é a conexão entre o homem e Deus. A oração feita através de Jesus Cristo, nós nos comunicamos com Deus, nos conectamos com Deus. E aí eu volto a dar aquele exemplo que eu gosto muito, é o exemplo de Moisés subindo um monte no Velho Testamento, e ao descer as pessoas verificavam que o rosto dele estava resplandecente. Ali é uma ilustração clara da presença de Deus na vida de Moisés, ele que tinha acabado de conversar com o Senhor Deus. Mesma coisa é o cristão. O cristão, quando ora ao Senhor Deus, ele fica cheio da presença do Senhor Deus. E com isso, cada vez mais, aumenta nesse cristão a santidade, o entendimento que ele foi separado por Deus para agir nesta terra, ainda que ele não pertença a esta terra, porque nós somos cidadãos da pátria celestial, mas estamos na terra, estamos vivos, carne e sangue nesta terra, e nesta terra temos que fazer diferença. E fazemos diferença através de uma vida santa, uma vida separada das impurezas, das imperfeições, e buscando sempre o perfeito, o justo, o santo, que é o Senhor nosso Deus. E também um dos meios para a santificação é você ter associação com outros crentes. A associação com os outros crentes nós fazemos através da Igreja do Senhor Jesus Cristo, através do ato de congregar, de estarmos juntos. Por isso a importância do cristão, e aí uma leve crítica àqueles que entendem de maneira diferente, a importância de estarmos juntos. A associação com outros crentes nos ajuda no processo da santificação, porque juntos adoramos, juntos louvamos, juntos glorificamos a Deus, junto comungamos, tomamos a ceia, junto participamos dos momentos de culto a este Deus, como povo de Deus, junto temos ali experiências com o Senhor nosso Deus, através do agir do Espírito Santo nas nossas vidas, dentro do culto ao Senhor, do culto público ao Senhor. Essa associação com os outros crentes, no culto ou fora do culto, né? No culto dentro do templo, do santuário ou fora do culto, ela é boa. Agora, na associação com outros crentes, tirando essa parte do santuário, que é o momento que você está ali associado a outros crentes, cultuando a Deus, mas tirando essa parte do santuário e se associando a outros crentes, aqui na vida, na terra, fora do santuário, na nossa vida secular, mas nos associando com os outros crentes da nossa igreja, de outras igrejas, né? É importante entender com que crente que você está se associando.
Porque tem muito cristão aí que você vai, querido irmão, querida irmã, se associar, que não vai te ajudar nesse processo aqui de crescimento, de luta permanente de crescimento na santificação. Por quê? Porque de repente você está se associando com cristãos que são negativistas, pessimistas, carnais, extremamente carnais e cristãos maledicentes. Cristãos maledicentes, carnais, pessimistas, negativistas, é claro que não vão te ajudar a você caminhar e avançar no processo da santificação. Quando aqui no livro de Luiz Berkhoff, Teologia Sistemática, vem o capítulo que fala da característica da santificação e fala os meios de santificação e inclui nos meios de santificação, além do exercício da fé, além do estudo da palavra de Deus, além da oração, e ele inclui associação com outros crentes, é com crentes que sejam crentes mesmo, crentes verdadeiros no Senhor Jesus, homens de Deus, mulheres de Deus, jovens consagrados ao Senhor Deus, que vão te ajudar a você nesse processo da santificação, porque vão te dar bom exemplo, vão te dar bom testemunho, vão te dar boa palavra pela própria vida deles para com você, pelo procedimento da vida deles para com você, para com outras pessoas que você vai observar, e isso vai fazer com que você tenha mais desejo e vontade de buscar este Deus, porque vendo o bom exemplo desses outros crentes, você vai querer ser igual também. Não, eu quero também ser assim, eu quero buscar a Deus também, eu quero também cada vez mais ver essa santificação no meu coração. Então tome cuidado, quando a gente fala associação com outros crentes, com que crente que você está se associando, com que tipo de crente que você está se associando, com que tipo de crente você está conversando, com que tipo de crente você está ouvindo conselhos. E aqui eu estou falando num vídeo para o povo de Deus, para o povo de Deus, para o povo que é crente, para o povo que conhece o Senhor nosso Deus. Então, claramente, como pastor de igreja, falo para você, tome cuidado com as suas associações com outros crentes, porque tem que ser crente verdadeiro de fato. No processo da santificação, nós podemos observar que entre os meios de santificação, nós podemos colocar os sacramentos. Na verdade, os sacramentos, por excelência, no entendimento da Igreja de Roma, é um excelente meio de santificação. Para nós, protestantes reformados, nós consideramos que, na verdade, os sacramentos estão subordinados àquele item de meio de santificação dentro do item da palavra de Deus. Por que isso? Porque para nós, protestantes, os sacramentos eles são como uma palavra visível de Deus. Simbolizam, selam para nós as mesmas verdades que são expressas verbalmente na palavra de Deus. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para você entender. Batismo. O batismo é o meio pelo qual o homem e a mulher entra na igreja visível do Senhor Jesus Cristo nesta terra. Cristo deixou então 2 sacramentos nesta terra. Ele deixou o sacramento do batismo e deixou o sacramento da ceia do Senhor. Não é? No sacramento do batismo, como eu acabei de dizer, a pessoa vai para o batismo e aí, olhando numa visão dos céus e não uma visão terrena, podemos entender que o batismo ele tanto pode ser por aspersão como por imersão. Aspersão é quando você asperge de um pouco de água sobre a cabeça do batizando. Imersão, quando a pessoa, batizando, ele emerge, ele mergulha na água, né? Seja num rio ou seja no batistério, dependendo da igreja, qual o tipo de batismo que a igreja adota. Ambos são batismo do Senhor Deus, porque na verdade não importa a quantidade de água, e sim o simbolismo que está impregnado neste ato do batismo, não é? Mas não estamos aqui para discutir formas de batismo, nós estamos querendo discutir aqui, ou falar aqui, que o batismo seria, para nós protestantes, é a palavra visível, é o meio de santificação, porque é a palavra visível. A pessoa recebe a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, portanto ela foi batizada pelo Espírito Santo, neste momento, no entender reformado, que é o nosso entendimento. Depois que ela recebe a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, pela ação do Espírito Santo no seu coração, transformando o seu coração, ocorrendo a metanoia e ela abraçando a fé em Jesus, essa pessoa, então, nada impede de ser batizada com água, porque esse batismo com água,
é um ato visível, estou vendo, é um ato visível de uma graça invisível que já aconteceu com essa pessoa quando ela, tempos atrás, abraçou pela fé Cristo como Salvador da sua vida. O ato do batismo expressa a entrada na igreja. Então, é um meio de santificação. A pessoa entende que ela está obedecendo a Cristo, porque Cristo coloca. Se a pessoa recebe na sua vida, ela tem de ser batizada. Né? Batizar, então, manda o Senhor Jesus Cristo. Então, o batismo, ele torna-se aí a palavra visível, né? Porque a pessoa vai dizer, eu creio em Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, e por ela crer, ela será batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O outro sacramento, e são dois, que Cristo deixou, estabeleceu para a sua igreja, o outro sacramento é a ceia do Senhor. Ali Jesus Cristo fala, para nós tomarmos a ceia e fazer isto em memória de mim. O pão simboliza o corpo de Cristo Jesus crucificado na cruz do Calvário por amor a nós. O vinho ou suco de uvas simboliza o sangue derramado por Cristo. Então, o ato da ceia do Senhor também para nós é a palavra visível de Deus, no sentido que eu entendo que o pão e o vinho vão simbolizar a doação da vida de Cristo que ele doou por mim. Eu que não merecia ser salvo, e ele deu sua vida por mim. Então, tanto o batismo como a ceia do Senhor são meios de santificação na vida do cristão, que o cristão não deve negligenciar ser batizado, não deve a orientação do próprio Senhor Jesus Cristo. O cristão não deve negligenciar tomar a ceia, porque a ceia é aquele momento, mas eu estou em pecado. Sim, você está em pecado. Mas se você tomar a ceia naquele momento ali, você tem que pedir a Deus perdão, pedir a Deus perdão pelos seus pecados, que na verdade já liberou na cruz do Calvário, mas você tem que mostrar ali arrependimento pelos seus pecados, e ao mostrar arrependimento pelos seus pecados, você toma o pão, toma o vinho, e ali você pede, Senhor, me dá força para que eu não venha repetir isso, porque eu não quero repetir isso, porque eu sei que é pecado aos teus olhos. Então ali você está buscando em Deus força espiritual para você poder vencer o pecado, e mostrando para Deus antes de tomar a ceia que você está arrependido por aquele ato de pecado. Então você vê que a ceia torna-se um meio de santificação e de força, de vigor. Muitos crentes erram por estar em pecado, não querer tomar a ceia, porque naquele momento ali não tomar a atitude de dizer não ao pecado e pedir ajuda, socorro a Deus. Senhor, me ajuda, porque eu quero sair desse pecado, quero tomar a sua ceia, sei que estou errado, mas estou arrependido, me ajuda para que eu não venha pecar mais. E muito cristão então negligencia tomar a ceia porque está em pecado, em vez de tomar atitude ali, antes da ceia, de se arrepender e pedir ajuda a Deus, ele prefere ficar imerso no seu pecado, colocando na sua mente, eu pequei, não posso tomar ceia, e não toma nenhuma atitude para sair daquela situação que ele se encontra, quando na verdade Deus está aguardando que ele olhe para o alto, que ele olhe para Deus e que ele peça perdão pelo seu ato, que ele se mostre arrependido pelo seu ato de pecado, e aí sim tomar a ceia para a fortificação do seu coração, da sua alma, do seu espírito, e seguir em frente na sua caminhada cristã. A ceia do Senhor e o batismo torna-se aí também meios de santificação que a Igreja do Senhor Jesus Cristo não pode de forma nenhuma negligenciar de poder participar. Vou para você aqui agora, para terminar o nosso estudo, que na verdade de forma nenhuma eu quero dizer que esse estudo vai contemplar todo o entendimento sobre santidade, sobre santificação. Nós queríamos, na verdade, dar a você uma noção sobre esse assunto que leva o homem a buscar a santidade, a santificação, junto àquele que é santo, que é o Senhor nosso Deus. Então, eu queria falar agora, para terminar, sobre o caráter meritório das boas obras. Isso é interessante nós colocarmos para você aqui. Já nos primeiros tempos da igreja cristã, havia a tendência de atribuir certo mérito, certo merecimento, certo mérito às boas obras. E isso se desenvolveu em que momento? Na Idade Média. Na Idade Média, a igreja de então já estava tendo entendimento de atribuir certo mérito às boas obras. Se desenvolve na Idade Média
E era muito proeminente, muito usado esse entendimento na Igreja Católica Apostólica Romana, ou na teologia católica romana, era muito usado esse entendimento do mérito das boas obras. Quando vem a reforma, os reformadores não entendem dessa forma, à luz da palavra de Deus. E logo os reformadores, eles medem forças com a Igreja de Roma, porque a Igreja de Roma tem esse entendimento do valor, do mérito das boas obras. Quer ver uma coisa? A posição de Roma, da Igreja Romana, sobre essa questão é a seguinte, rapidamente aqui, fazendo uma suma. A ideia geral, na Igreja de Roma, na teologia católica romana de então, a ideia geral é que a capacidade para praticar boas obras, ela dava ao homem o justo direito à salvação e à glória. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana possui esse entendimento que o mérito das boas obras dá ao homem a capacidade ou o justo direito à salvação e à glória. Por ele fazer boas obras, ele teria direito à salvação e à glória. Mas qual é a posição da Bíblia Sagrada? Qual é a posição escriturística sobre esse assunto do caráter das boas obras, do caráter meritório das boas obras? A posição escriturística nos mostra o seguinte, para nós aqui, as boas obras dos crentes não merecem nada, não merecem nada. As boas obras do crente não favorecem ele a ter salvação e não quer dizer nada em termos soteriológicos, em termos de salvação. Eu fazer boas obras, como cristão que sou, cristão evangélico, cristão protestante, fazer boas obras não me dá o direito à salvação. O que me dá direito à salvação foi, através de Deus olhar para mim, me escolher, me eleger como filho dele através de Jesus Cristo, colocando a fé no meu coração, transformando meu coração para que eu creia em Jesus como Salvador e Senhor da minha vida. As boas obras, então, na posição escriturística, não me favorecem nada em termos de eu ter condição de exigir que eu seja salvo, porque eu fiz boas obras, porque eu ajudei determinado asilo, porque eu ajudei tantas e tantas pessoas, porque eu dei tantas cestas de alimento básico para as pessoas, porque eu dei dinheiro, porque eu dei emprego. Não, as boas obras em si, elas não te dão direito à salvação, não te dão direito. Aí você olha lá em Lucas capítulo de número 17, verso 9 e 10, Lucas 17, verso 9 e 10, nos diz assim: porventura terá que agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haver feito quando vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Esse texto está dentro do entendimento quantas vezes se deve perdoar um irmão. Né? Jesus Cristo aqui ele começa a ensinar sobre este assunto. Mas quando você olha aqui, o servo, porventura você tem que agradecer ao servo por ele fazer o que você lhe havia ordenado? Não. Se a pessoa serve alguém, essa pessoa que é servida por ela, por essa pessoa que ela deu ordens, ela não tem que ficar o tempo inteiro agradecendo ao servo por aquilo que ele fez, porque é a obrigação dele fazer. Por isso que no final do verso 10 ele fala assim: assim também vós, depois de haver feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis. Por que somos servos inúteis? Porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Então, ora, trazendo isso para as boas obras, como servos de Deus, como somos servos do Senhor, filhos de Deus, é obrigação nossa realizarmos sim boas obras. Porque nosso Deus é um Deus bom, magnânimo, bondoso. Então, se nós servimos a esse Deus, é então obrigação prazerosa nossa realizarmos boas obras. Não é elas boas obras que vão incorrer e imputar e dizer para mim que eu mereço um lugar no céu porque eu faço coisas boas. Não. Agora, eu fazer as boas obras nada mais é do que obrigação minha, já que eu sou um homem cujo coração foi transformado por Deus e cujo coração abraçou pela fé o Filho de Deus. Então é obrigação minha, como servo do Senhor, fazer obras boas, já que a luz do Senhor está em mim. Agora,
há necessidade de nós fazermos boas obras? Ora, nesse processo da santificação, sim, há necessidade no processo da santificação nós realizarmos boas obras, porque essas boas obras que nós realizamos são frutos visíveis da transformação que Cristo produziu em nós e que esse processo de santificação que é gradual ao longo da nossa vida cristã aqui na Terra vai mostrar o grau de santidade que nós estamos adquirindo em busca de Jesus, em busca de nós assemelharmos ao Senhor Jesus. O que eu acho interessante, e interessante no sentido negativo, porque é ver cristãos que passam a vida inteira presos dentro de uma casca, e que não se libertam desta casca, que é a casca da religiosidade. O Senhor Jesus nos chamou para nós sermos livres, mas quando ele fala para sermos livres, através da boca do apóstolo Paulo, Paulo vem e fala: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por que Paulo fala isso? Tudo me é lícito, nem tudo me convém. Porque eu posso fazer coisas que eu entendo que eu sou livre para fazer, mas que vão prejudicar a vida de alguém que não é crente, porque vai olhar para mim que sou crente no Senhor Jesus Cristo e vai ter um péssimo testemunho de mim, ou vai prejudicar a vida de um irmão meu na fé, um cristão, mas que ao olhar para mim vai ter um péssimo testemunho, um péssimo exemplo. Nós temos que aprender como cristãos que nós vivemos nesta terra, sim, e somos libertos pelo Senhor Jesus Cristo, sim, nós somos libertos pelo Senhor Jesus Cristo, mas nós somos libertos com uma grande nuvem de testemunhas que ficam nos olhando e muitas das vezes para observar se nós vamos fazer alguma coisa errada. Então o cristão tem que aprender que ele é livre, mas é uma liberdade vigiada por pessoas que em todo momento querem ver um erro em mim, em você, que somos crentes, no sentido com isso aí de polemizar, escandalizar o Evangelho de Jesus. Por favor, querido irmão, querida irmã, querido amigo, querida amiga, meu irmão cristão no Senhor Jesus Cristo, não vamos dar motivo para que outras pessoas venham a cair por causa do nosso testemunho. E nós somos livres, somos, mas Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quando ele fala isso, porque existem coisas que mesmo que você seja livre para fazer, se você fizer, você vai atingir o coração, a mente, a alma, o espírito de uma pessoa que não é crente, ou uma pessoa que é crente, mas que verá no seu exemplo um péssimo testemunho. Então, nesta terra, nós temos que tomar muito cuidado. Temos que dar bom testemunho. E nesse processo de santificação nós aprendemos isso. Porque o processo de santificação leva o cristão a ganhar a maturidade cristã. O cristão que avança gradualmente no processo da santificação na sua vida aqui na terra, como filho de Deus, ele vai, ao longo do tempo, ganhar maturidade. E no que ele ganha maturidade, ele começa a olhar não somente para si. Porque o cristão que olha somente para si, achando que é livre, que pode fazer todas as coisas, e que o outro que se escandaliza é porque é infantil, é porque não entende nada do Evangelho, esse cristão, me desculpe, esse cristão, ele não é maduro espiritualmente, esse cristão está ainda bebendo leite, e não está apto para comer comida sólida, porque aquele que come comida sólida sabe que tem que dar um bom testemunho para aqueles que estão ao seu redor. Esse bom testemunho são as boas obras, esse bom testemunho são os bons frutos que nós devemos dar. E aí eu quero entrar aqui para terminar em Tiago 2,14, vou ler para você. Tiago 2,14 diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa e necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então, aqui Tiago está trabalhando a ideia que a fé sem obras ela é morta. Ou seja, se eu tenho fé em Deus, se meu coração foi transformado pelo Senhor Deus, então eu entrei nesse processo da santificação que é gradual, a visibilidade
a visibilidade dessa minha santificação serão os frutos. Os meus frutos serão as boas obras que eu irei fazer. Olha, a fé sem obras é morta. Se eu tenho fé em Deus, eu tenho que mostrar boas obras. As boas obras são os frutos. Então eu pergunto, quais são os frutos que você está mostrando? Porque as boas obras mostram os frutos. É claro que esses frutos, essas boas obras, elas advêm da fé que está no meu coração. Porque o nosso Senhor Jesus andava aqui na terra, ele trazia a palavra, mas ele não ficava só na palavra, ele atendia a alma e o corpo físico. Quantas vezes Jesus curou pessoas? Quantas vezes Jesus Cristo deu pão, multiplicou pães e peixes, alimentou pessoas e trouxe a palavra também. O Senhor Jesus Cristo, ele trabalhava o ser humano por inteiro, e nós que somos filhos de Deus também temos que agir assim. No processo de santificação, as minhas boas obras têm que aparecer. Há necessidade de boas obras no processo de santificação. O crente que está no processo de santificação, ele vai mostrar boas obras. As boas obras não levarão ele a ser salvo por Jesus. Quem salva é Deus, através do Espírito Santo, convencendo nosso coração de Jesus. Mas uma vez salvo pela fé em Cristo Jesus, como meu Senhor e Salvador, há necessidade de apresentar boas obras. Elas são mais uma prova visível do meu amadurecimento e da minha caminhada no processo de santificação. Eu espero que você tenha apreciado esse estudo. Procurei não me alongar muito, ainda que ele tenha ainda para ir para uns 40 minutos, aproximadamente, ou mais um pouquinho. Mas nós queremos dar uma noção para você sobre a santidade, sobre a santificação. Não esqueça, você, como no hebraico kadosh e como no grego agios, você é alguém santo. Você é alguém que foi separado por Deus para fazer diferença, Não esqueça nunca disso. Você vive nesta terra, mas a sua pátria é nos céus. Mas enquanto Deus te manter vivo nesta terra, faça a diferença. Kadosh, agios, seja santo, mostre-se como alguém separado por Deus para trazer palavra e boas ações aos povos e às pessoas desta terra. Deus te abençoe. Shalom e até o próximo estudo da próxima semana.